Bom dia, pessoal. Eu vou explicar aqui o circuito somador-subtrator simples e o somador-subtrator com sinal. Eu separei o circuito que faz a soma por conta de uma questão de reutilização. Esse é um circuito que vai ser bastante utilizado nesse exercício, então ele foi separado para facilitar essa questão do reuso. Aqui eu tenho, para fazer a soma, eu uso portas Shaw, e aí tenho três entradas: a entrada A, a entrada B e a entrada carry, e a saída soma e a saída carry out. Para conseguirmos o valor de soma, a entrada A e a entrada B são somadas através da porta Shaw, e o resultado disso é somado ao carry in através de uma porta Shaw também. O resultado disso é o resultado da soma. O carry out ele é calculado através de duas portas OR e duas portas AND. Então vou fazer os testes aqui para vocês verem basicamente o funcionamento. 1 mais 0 com carry de entrada 0, 1. 1 mais 1 com carry de entrada 0, 0. E o carry out 1. Se eu colocar o carry de entrada 1, o resultado da soma vai ser 1. E aí se eu colocar um dos valores aqui como 0, nós vamos ter uma soma aqui de 1 mais 0, que vai resultar em um valor 0, e o carry out vai ser 1. O mesmo ocorre se inverter os valores, ele dá o mesmo resultado. Primeiro eu vou explicar aqui o circuito do somador-subtrator simples, que utiliza essa chave para definir o que é uma soma e o que é uma subtração. Os dados de entrada aqui, eles são valores de 5 bits, e eu coloquei uma saída aqui de 5 bits também, para que esse circuito ele possa ser reutilizado em outro momento, que eu vou explicar mais à frente. Aqui também tem um LED que vai identificar quando houver overflow, ele vai ficar vermelho. E aqui, como vocês podem ver, eu pego esse número de entrada e aí uso um splitter para que ele possa ser exibido no display. O display hexadecimal só recebe valores 4 bits e a entrada é um valor de 5 bits. Então ele precisa cortar esse valor para que ele seja exposto no display. Isso ocorre tanto para o A quanto para o B, ou até para a saída aqui, que tem um display. A soma é basicamente utilizado uma soma bit a bit, onde o carry de saída ele é anexado no carry de entrada da próxima soma. Ou seja, cada bit vai ser somado, e aí o carry de saída de cada operação dessas, aqui do somador, ele é anexado ao carry de entrada da soma seguinte. E o overflow ele é identificado a partir do carry out da última operação, e uma porta Shaw com relação à operação, porque a depender da operação ele pode ou não significar um overflow. Vamos fazer os testes aqui. Primeiro, uma soma simples: 4 mais 0, 4 mais 1, 4 mais 3. Agora uma soma com overflow: 14 mais 13 dá um número de uma quantidade de bits maior do que 5 bits. Então a gente tem aqui o cenário de overflow. Eu vou zerar aqui para que a gente possa fazer os testes com subtração. A subtração
ela foi feita através da conversão do número B para complemento de 2. Como é que é feito isso? Na entrada do somador B, tem aqui portas Shaw. Essas portas Shaw, quando a chave é negativa, quando a chave é 0, elas apenas reproduzem a entrada do B. Mas quando a entrada é positiva, quando a entrada é verdadeira, tem valor 1 da chave, elas transformam a entrada da operação para complemento de 1. Além disso, o carry in inicial, quando a chave é 1, ele se torna 1. Ou seja, ele vai fazer uma soma, vai acrescentar 1 nessa entrada do valor B, convertendo o valor B para complemento de 2 para que a gente possa efetuar essa subtração. Aqui nós temos 6 menos 1, 5. Aqui com valores maiores, 9, 7, enfim. E aqui nós também temos o overflow. O overflow, quando nós temos um valor muito grande no B, tipo assim, quando o valor de B é maior do que o valor de A, ou seja, o resultado seria um valor negativo, mas como nessa operação aqui não estamos trabalhando com valores negativos, ele retorna esse overflow. E esse é o circuito somador subtrator simples. Agora vou falar sobre o somador subtrator com sinal. Esse circuito aqui ele foi um pouco mais complexo de eu conseguir fazer. Primeiro, eu tive que converter o valor, porque as entradas aqui elas são complemento de 2. Primeiro eu precisei converter esse complemento de 2 para binário para poder exibir ele no display. Fiz um circuito separado aqui para essa conversão, onde primeiro ele é convertido, onde primeiro o valor do complemento de 2 é convertido para complemento de 1 e depois ele tem o valor aqui somado 1, resultando em um valor binário. Eu utilizei e reutilizei novamente o circuito. Aqui eu estou reutilizando o circuito que eu acabei de citar, que é o somador subtrator simples. Eu defini algumas constantes aqui para auxiliar nessa questão. E como o valor de entrada é de 5 bits, e no caso desse circuito aqui, o primeiro bit é de sinal e os 4 bits seguintes são do número, e só precisa converter o número para complemento para binário. Nesse circuito de conversão eu só considerei 4 bits e aí precisei utilizar esse terra aqui no splitter. Pronto, aí a conversão vem o primeiro desafio. Quando ocorre a conversão de complemento de 2 para binário, no complemento de 2 nós só precisamos fazer essa conversão caso o número seja negativo, caso o número informado seja negativo. Se ele for positivo, a conversão de complemento de 2 para binário ela é desnecessária. Por isso, eu utilizei esse circuito aqui com transistores que pegam o número do sinal e a partir desse sinal, aqui, a partir desse sinal, eles permitem ou não a passagem dos valores, da conversão dos valores. Por exemplo, aqui embaixo é o valor complemento de 2 direto.
Aqui. Não, aqui embaixo é o valor convertido do complemento de 2, tá vendo? Tem aqui o sistema de conversão. E aí ele passa pelos transistores. Se o sinal for 1, aqui nós temos um transistor N, ele vai permitir a passagem, porque vai ser um valor negativo, então é necessário converter de complemento de 2 para binário. Se o valor for 0, não vai passar informação até aqui. O que vai acontecer de maneira contrária no circuito de cima, onde nós temos um transistor P, que só passa o sinal se o valor for 0. Aqui no caso, se o valor for 0, ele vai simplesmente pegar o valor daqui e colocar no display hexadecimal, porque não se faz necessária a conversão de complemento de 2 para binário. Eu vou exemplificar aqui para ficar mais simples o entendimento. Aqui o bit inicial, o bit de sinal, ele está como 0, ou seja, não se faz necessária a conversão de complemento de 2 para binário. Então esse transistor aqui vai impedir a passagem do sinal, do número, e esse daqui vai permitir. Então nós vamos ter o número a partir desse circuito aqui. No caso de eu virar essa chave, já ocorre o contrário. Nós já temos esses transistores aqui, que são de tipos diferentes dos de baixo, impedindo a passagem, e a conversão que vai ditar qual vai ser o número a ser exposto aqui no display. Esse mesmo sistema ele é exibido desse outro lado aqui com a entrada B. Aí nós temos aqui -3 mais 2, que deve ser uma operação de subtração, né? O valor deve ser -1. Para determinar, aqui no circuito que faz a soma, eu utilizei a mesma lógica do circuito somador-subtrator simples. A diferença é como a operação é definida. Aqui a operação é definida através de uma porta Shor, que vai pegar os valores do sinal, do sinal de A e o sinal de B, vai fazer uma operação Shor, e a partir disso vai definir se o circuito vai ser uma soma ou uma subtração, utilizando a mesma lógica citada no circuito anterior. Até a lógica do overflow ela permanece a mesma. Nesse circuito eu só não consegui definir qual o sinal do número resultante. Eu não consegui fazer essa operação. Então eu resolvi deixar sem. Ele só exibe o módulo do valor. Aqui nós temos uma subtração. Agora nós vamos ter uma soma. Aqui, ó, do valor 5 mais o valor 2. Tá vendo? O 6. Se a gente tiver uma soma aqui, eu estou trabalhando mais com valores decimais do binário, porque fica mais simples da gente ver a operação. Aqui nós temos um -9 com mais 1 vai dar 8. O módulo desse valor vai dar 8. E aí nós temos inclusive a ferramenta, ela nos diz aqui qual o transistor que está sendo utilizado. Tá vendo que esse daqui ele está mais azulzinho? É porque o sinal não está passando por ele. Entendeu? Esse daqui também, ó. E esse foi o circuito
somador, subtrator com sinal.